Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, nesta segunda-feira, 3 de maio de 2021. E eu começo o vídeo falando que o campeonato catarinense está paralisado, mas desta vez não tem nada a ver com pandemia ou coisa do tipo, né? É mais questão de tribunal. A situação é a seguinte, a Federação Catarinense denunciou o Hercílio Luz ao Tribunal de Justiça Desportiva por conta da escalação irregular do lateral direito Alisson, ocorrida no confronto diante do Brusque, pela nona rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense. Inclusive o Brusque venceu aquele jogo. O jogador ele foi expulso na final do Campeonato Catarinense da Série B de 2020, ou seja, ele foi expulso numa outra competição da temporada passada, e o seu julgamento por este cartão vermelho estava marcado só para o dia 6 de abril, ou seja, vários meses depois do final aí da Série B do Catarinense, acontece o julgamento aí do jogador. E ele acabou sendo punido, né, com um jogo de suspensão por conta desse cartão vermelho. Porém, ele acabou entrando em campo durante 7 minutos no confronto contra o Brusque, que aconteceu no dia 10 de abril, né? Então isso aí motivou a Federação Catarinense a denunciar o clube, né, e o jogador ao Tribunal de Justiça Desportiva. Então o que aconteceu? Enquanto não acontece esse julgamento, se vai punir ou não o Hercílio Luz, o jogo entre Marcílio Dias e Chapecoense, que estava agendado para esse final de semana, não aconteceu, né? Não aconteceu, eu vou explicar por quê. Uma sessão para julgar esse caso está agendada para essa terça-feira, será uma sessão virtual. E caso o Hercílio Luz seja punido, ele perde a vaga na segunda fase, né? Ele acaba ficando fora da zona de classificação, não entra na zona de rebaixamento ainda, né? Ele mesmo perdendo 3 pontos, ele consegue ainda ficar com mais pontos que o Criciúma, mas ele perde essa vaga na segunda fase. Quem herda essa vaga é o Figueirense. Só que tem um detalhe, o Hercílio Luz e a Chapecoense já se enfrentaram pelas quartas de final. Então, se isso acontecer, se o Hercílio Luz for punido e o Figueirense ganhar a vaga, a Chapecoense na prática teria que fazer 2 jogos a mais no campeonato, porque aqueles 2 jogos que ela já fez contra o Hercílio Luz de nada valeria, né? Ia ter que jogar de novo as quartas de final, correndo o risco de perder uma vaga que já tinha sido garantida dentro de campo, né? A Chapecoense estava classificada para encarar o Marcílio Dias, e se o Marcílio Dias for punido e o Figueirense herdar a vaga, vai ter que voltar tudo e a Chapecoense vai ter que jogar de novo as quartas de final. Vamos ver que rolo que vai dar isso aí. Isso aí pode dar um rolo aí que o campeonato pode se esticar até o segundo semestre. O diretor jurídico do Hercílio Luz, o Marcos Arcosi, afirmou que o Leão do Sul, né, no caso o Hercílio Luz, foi informado pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina que o atleta poderia jogar. Então aqui, de acordo com o Hercílio Luz, o jogador tinha condições de estar em campo, né, mas a Federação Catarinense entende de outra forma e denunciou. Bom, essa sessão está agendada para amanhã, né, terça-feira, às 19 horas. E vamos ver aí se até a hora que eu gravar o vídeo, né, esse caso aí já vai ter sido julgado e a gente já vai ter um veredito. Eu não acredito que isso, né, vá ser resolvido amanhã, porque vai haver chiadeira dos dois lados. Se o Hercílio Luz for absolvido, pode ser que o pessoal do Figueirense venha pleitear a vaga, né, cobrando uma punição dele. Se o Hercílio Luz for punido, aí a chiadeira pode partir do lado da Chapecoense, que além de ter que praticamente perder, ter que jogar de novo por uma vaga que já foi ganha, vai ter que fazer mais 2 jogos extras num calendário aí super apertado que nós estamos atravessando. Então, vamos aguardar aí, porque eu acho que vai ter muito pano para manga nessa história aí. Mas com relação a rebaixamento, pelo menos por enquanto, o Hercílio Luz não corre o risco de rebaixamento. Vou até pegar aqui a pontuação. O Hercílio Luz ele terminou a primeira fase na 8ª colocação com 12 pontos. 1 ponto a mais que o Figueirense, e 2 pontos acima do Concórdia, e 4 pontos acima do Criciúma, e ainda 2 vitórias a mais, né? Então, pro Hercílio Luz ser rebaixado, ele teria que perder aí 5 pontos, né? Mas a punição só são 3 pontos. Se ele tivesse ganho o jogo, né? Aí sim ele perderia 3 pontos, porque seriam os 3 que ele ganhou na partida e mais os 3 de punição. Mas como ele perdeu o jogo, então só desconta 3 pontos na tabela de classificação. Mas vamos ver aí o que vai acontecer, né? Porque pode dar pano pra manga essa história. E vocês, o que vocês acham que isso vai acontecer? Vocês acham que o clube vai ser absolvido? Vocês acham que o clube vai ser punido? Ou você acha que esse campeonato aí vai se esticar e não vai ter hora para acabar? Então deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês, porque essa história aqui vai dar muito pano pra manga.
Enquanto isso, no outro jogo da semifinal, que já rolou nesse final de semana, o Avaí empatou em 0x0 com o Brusque, né? O primeiro jogo foi com mando de campo, deixa eu ver aqui de quem que foi. Deixa eu até sair da página aqui. O primeiro jogo foi na ressacada, né? O segundo jogo está marcado para domingo, não tem hora ainda, no Augusto Bauer, né? Pode ser nem que esse jogo nem role também no domingo, né? Talvez espere ser disputada a outra semifinal para poder emparelhar. Mas por enquanto os jogos entre Marcílio Dias e Chapecoense estão suspensos. Enquanto isso, o Marcílio Dias aí fica aguardando para ver quem que vai ser seu adversário, né? Se vai ser a Chapecoense mesmo, se de repente pode vir o Figueirense, enfim. Bom, ainda sobre o Campeonato Catarinense, né? Uma última notícia: o Próspera, que veio da segunda divisão e acabou sendo eliminado nas quartas de final pelo Avaí, o técnico Paulo Baier deixou a equipe, né? Foi anunciado hoje a saída do técnico Paulo Baier da equipe do Próspera. Bom, seguindo aqui com campeonatos, né? Vamos falar aqui do Campeonato Paranaense, né? Já que a gente está no sul do país, vamos dar uma passadinha no Campeonato Catarinense, no Campeonato Paranaense, porque hoje tivemos aí 3 jogos já encerrados, né? Aliás, um jogo ainda está em andamento, né? Mas tem já 2 jogos encerrados. O Paraná Clube venceu o Rio Branco por 2x0. O Paraná ali se manteve na 5ª colocação com 11 pontos, né? Na verdade ganhou 2 posições, né? Subiu para 5º lugar com 11 pontos. Enquanto que o Rio Branco entrou na zona de rebaixamento. Já o Maringá, o Azuris, né? O Azuris lá de Pato Branco, ele venceu o time de aspirantes do Atlético Paranaense por 1x0. E tá rolando agora o Cascavel CR, né? Que não é o FC Cascavel, é o Cascavel CR. Tá perdendo do Londrina por 2x0. Então, o Londrina, com esse resultado, está conquistando a sua primeira vitória no ano, né? No campeonato. E deixando a zona de rebaixamento, né? O Londrina, então, tá jogando contra o Lanterna. Tá aí tendo uma grande oportunidade de deixar a zona do rebaixamento, ó. E no momento já tá pulando para a 8ª colocação. Então, o Londrina pegou o elevador legal aí. Bom, vamos continuar falando então de mais assim notícias de bastidores e de confusão. Tá rolando a Série A3 do Campeonato Paulista. Inclusive eu tenho feito uns vídeos aí junto com os assuntos da Série A2. E aí eu falo um pouco sobre a Série A3 do Campeonato Paulista. E o Rio Preto, uma tradicional equipe aqui do interior de São Paulo com mais de 100 anos, tá passando aí por uma das suas maiores crises financeiras, né? E isso tem causado já problemas no elenco. 2 jogadores do Rio Preto, eles foram dispensados após se recusarem a entrar em campo na partida contra o Bandeirante, a partida que marcou a volta do campeonato da Série A3, né? Eles denunciaram más condições de alimentação e também outras deficiências do clube, né? Inclusive foi gravado um vídeo nos vestiários do estádio Anísio Haddad, né, onde o Rio Preto manda seus jogos, em que é possível ver os jogadores comendo marmitas apenas 2 horas antes da partida contra o Bandeirante, que foi válida pela 4ª rodada, né? O campeonato ficou 40 dias parado, voltou, né, jogos só noturnos, e aí 2 horas antes do jogo, que seria às 22 horas, deram lá os marmitex lá para os jogadores comerem lá no vestiário. E essa situação não agradou, né, a esses jogadores, são os mais experientes do grupo, né? O zagueiro Nino e o atacante Leandro Love. E aí eles reclamaram, se recusaram a entrar em campo para jogar contra o Bandeirante e acabaram sendo dispensados por justa causa. Então tá aí eles expondo essa situação e aí acabaram não entrando em campo e o clube resolveu dispensar eles, né? Por conta aí eles denunciaram a falta de estrutura e outras coisas. Então é isso aí, o Globo Esporte procurou o presidente do clube, né, o José Eduardo Rodrigues, para se pronunciar a respeito do assunto. Mas ele não respondeu à reportagem, né? Então vamos aguardar aí, se tiver alguma atualização dessa notícia, né, sobre o Rio Preto, a gente passa aqui no canal, né? Porque o Rio Preto, deixa eu só procurar aqui na classificação, esse jogo aí foi o que marcou a volta da Série A3 na semana passada, né? Mas a situação do Rio Preto tá bem complicada na Série A3, o time está em 13º lugar com 6 pontos ainda, né? Tá fora da zona do rebaixamento, tá inclusive na frente do Bandeirante. Rio Preto que joga nessa terça-feira em casa contra a equipe do Primavera. Deixa eu ver aqui, o jogo aqui que ele reclamou foi da 4ª rodada. Foi 0x0, né? Foi o jogo disputado na última terça-feira, dia 27. Né? Foram registradas essas imagens aí e os jogadores do Rio Preto reclamaram.
Bom, agora vamos passar pro Campeonato Baiano. Campeonato Baiano que tá aí nesta quarta-feira, acontece a sua última rodada da primeira fase, né? E tá correndo o risco aí da dupla Bavi ficar de fora, porque o Bahia, só os 4 primeiros colocados se classificam, né, para as semifinais. O Bahia é o quarto colocado com 12 pontos, o Jacuipense tem 11 e o Vitória tem 10, né? O Juazeirense já está classificado, tem 17 pontos. E aí o Bahia vai enfrentar o Jacuipense no Pituaçu, mando de campo do Jacuipense. E o Jacuipense está na quinta colocação. Se o Jacuipense vencer, tira o Bahia do G4. E o Vitória vai catar o Fluminense de Feira de Santana. O Fluminense é o último colocado com 5 pontos, está 2 pontos atrás do Vitória da Conquista. Então se de repente o Vitória não conseguir vencer o Fluminense, o Vitória também fica fora da segunda fase do Campeonato Baiano. E teremos aí uma segunda fase, uma semifinal de Campeonato Baiano, sem Vitória, né, sem o time do Vitória e sem também o Bahia. O Bahia que desde o ano passado, né, o ano passado também fez isso, jogou aí praticamente o campeonato todo com o time de aspirantes, priorizou a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil, e este ano ainda também a Copa Sul-Americana. Então Bahia e Vitória, né, como vocês estão vendo aí na classificação, correndo o risco de ficar fora da segunda fase do Campeonato Baiano. Bom, seguindo aqui com os estaduais, ainda no Nordeste, hoje teve um jogo, né, o primeiro jogo da semifinal entre Pinheiro e Sampaio Corrêa. O jogo que aconteceu lá no estádio Costa Rodrigues, empate em 0-0, né? Primeiro jogo, então, como diz o Silvio Luiz, ninguém foi de ninguém. O Pinheiro ficou no 0-0 com o Sampaio Corrêa. Eu vi o primeiro tempo dessa partida, né? Através lá do canal da Federação Maranhense. E confesso que foi um jogo assim muito chato, viu? Foi uma partida, pelo menos no primeiro tempo, muito sonolenta, né? E aí na segunda etapa eu fui mexer aqui com a pauta, fui gravar outros vídeos, acabei não assistindo o segundo tempo, mas não deve ter sido muito diferente, né? Afinal, o jogo terminou 0-0. Esses times voltam a se enfrentar no próximo sábado, 19 horas, lá no Castelão. Na outra semifinal, também terminou empatada. O Juventude Samas ficou no 1-1 com o Motoclube. Esse jogo foi disputado lá no estádio Pinheirão. O jogo de volta acontece na sexta-feira, 3h30 da tarde, no Inhozinho Santos, né? Mando de campo no Motoclube. O Motoclube aí que foi o time de melhor campanha na primeira fase. Bom, agora vamos falar do Remo, né? O Remo que anunciou, né, nesta segunda-feira o seu primeiro reforço, já avisando a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, que é o volante Paulinho Curuá. Inclusive na semana passada eu já tinha gravado um vídeo falando aí que ele já estava praticamente acertado com o Leão, né? Ele só não tinha sido ainda anunciado por conta aí do Tapajós, clube ao qual o jogador pertence. Ainda está disputando o campeonato, né? Mas já acabou a participação do Tapajós na competição. Então o jogador foi anunciado nessa segunda-feira aí como novo reforço do Remo, né? Ele tem 23 anos e é natural de Curuá, por isso o apelido dele, no oeste do Pará. Além do Tapajós, né, pelo qual ele disputou o Campeonato Paraense deste ano, o jogador também tem passagens pelo São Raimundo do Amazonas, Central, São Raimundo do Pará, Carajás e Tunaluso. Ele chega empolgado aí para disputar para vestir a camisa do Leão, né? Só lembrando que ele chega por empréstimo, tá? Junto ao Tapajós. Ele não foi contratado em definitivo, ele chega por empréstimo. Seguindo ainda falando sobre o Remo, né? O Remo que amanhã, né, nesta terça-feira, faz o jogo da volta das quartas de final do Campeonato Paraense. Vai jogar às 19 horas no Baenão contra o Águia de Marabá. Primeiro jogo disputado no último sábado, né, com uma arbitragem bastante polêmica. O Remo venceu por 3-1 e agora pode aí perder por 1 gol de diferença, que já estará classificado para a semifinal, né? Onde vai pegar Tunaluso ou Itupiranga. A Tunaluso também ficou bem perto aí da classificação para a semifinal. Venceu Itupiranga fora de casa no jogo de ida por 3-0. A outra perna das quartas de final terminou tudo empatado. O Bragantino ficou no 0-0 com o Paysandu e o Castanhal empatou em 1-1 com a equipe do Independente. Então esses foram os resultados dos jogos de ida das quartas de final do Campeonato Paraense. Campeonato Paraense aí que também foi bastante interessante neste ano. Bom, pessoal, então eram essas as informações que eu tinha para trazer para vocês no vídeo dessa segunda-feira. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. E se não está inscrito, aproveite para se inscrever no canal, porque nós temos vídeos diários, né, de segunda a sexta-feira. Ontem, excepcionalmente, não teve, mas nós temos vídeos diários aí de segunda a domingo para falar aí dos campeonatos regionais, estaduais,
Série B, C e D do Campeonato Brasileiro, que vai começar neste mês. Nós vamos falar muito ainda desses campeonatos nos próximos dias. E outros campeonatos aí que envolverem as equipes aí do Brasil afora, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até um próximo vídeo. Valeu!